A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, a Epístola aos Filipenses, amém? E hoje no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 21, amém? Antes, porém, gostaria de pedir para você, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like ali, para que o YouTube possa reconhecer o nosso material como um material relevante. Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua força, pela sua ajuda. Amém? A Bíblia diz assim: sedes também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigo da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensa nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma breve oração. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esse tempo em que nós podemos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Quero invocar aqui, Senhor, a presença do Seu Espírito, para que o mesmo possa cooperar conosco, possa nos ajudar, possa nos convencer a colocar por prática nas nossas vidas a Tua palavra. Amém? Graças a Deus. Bem, meus queridos e amados, vemos aqui o apóstolo Paulo terminando o capítulo 3 e advertindo e exortando os filipenses e também a nós, tá? E ele está fazendo isso para que eles e para que nós também não seguimos o exemplo dos falsos mestres, para que não seguimos o exemplo dos mestres enganadores, onde ele diz no versículo 18, porque há dos quais muitas vezes vos disse, e que agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja bem, meus amados, o apóstolo Paulo está dizendo que existem muitas pessoas que se dizem ser cristão e que estão no nosso meio, e também não são poucos, que na realidade essas pessoas são inimigo da cruz de Cristo, são inimigo dos propósitos da cruz de Cristo. E é o apóstolo Paulo que classifica essas pessoas desta forma. O apóstolo Paulo está advertindo os filipenses e a nós também que as atitudes dessas pessoas, que o comportamento desses que são inimigos da cruz de Cristo denuncia quem de fato eles são, Aquilo que o próprio Jesus Cristo disse no capítulo 7 de Mateus, no versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O apóstolo Paulo, meu amado, está advertindo os filipenses e a mim e a você no dia de hoje a termos cuidado com esse tipo de pessoa que está no nosso meio e que também não são pouco. E nós vemos, querido, que a Bíblia denuncia que o apóstolo Paulo os advertia com frequência. No versículo 18, na parte A, vai dizer, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. Ou seja, Paulo já tinha falado a esse respeito
com os irmãos da cidade de Filipos e estavam falando novamente. A grande verdade, meus amados, que o ser humano, as pessoas, dá pouca importância às advertências feitas pela nossa liderança, feita pelos nossos pastores. Daí vem essa necessidade dos nossos líderes, que nos ama, que se importa conosco, né? De estar repetindo esta verdade, de estar falando de novo esta verdade. E isso se chama discipulado. Paulo está fazendo discípulo, está investindo nos seus discípulos e falando para eles, né, da importância deles ter, né, um cuidado nas suas vidas. E assim sendo, querido, se nós estamos entendendo, nós vamos ouvir, né, repetidas vezes as mesmas advertências da nossa liderança, tá? E Paulo vai iniciar esse capítulo no versículo 1 do capítulo 3, na parte B, dizendo: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Ou seja, os líderes, os pastores, né? Eles não se cansam de repetir para nós esta verdade, de nos advertir, até sentir uma segurança em nós, que nós aprendemos a nos cuidar, que nós aprendemos a nos separar, a não sermos influenciados por essas pessoas. O apóstolo Paulo, ele repetia essas verdades de uma maneira afetuosa, porque ele diz, na parte B do versículo 18, agora também vos digo, chorando. E essas lágrimas de Paulo denunciam o amor que ele tinha pelos filipenses, o carinho que ele tinha pela alma deles, o cuidado que ele tinha por eles, que Paulo queria que eles não fossem seduzidos, né, e se perdessem. Paulo desejava que eles, com as suas lágrimas, dizia que queria que eles tomassem cuidado para eles ir para o céu, para que eles pudessem ir para o céu. Querido, nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele vai apresentar agora aos filipenses, né, e para nós, o caráter daqueles que o apóstolo Paulo chama eles de inimigo da cruz de Cristo. Paulo vai dizer que os inimigos da cruz de Cristo, eles têm um Deus, e o seu Deus é o seu ventre. É o seu ventre. Ou seja, tá? Ele está dizendo que os inimigos da cruz de Cristo só se importa com a satisfação dos seus apetites. Ou seja, tá? Com os seus interesses, com aquilo que ele acha, com aquilo que ele pensa. E esse Deus do ventre é um ídolo abominável, que realmente é um escândalo para qualquer pessoa, principalmente para os crentes, que se não se cuidar, acaba sacrificando a favor desse Deus. O que ele sacrifica? A paz da sua consciência. E também eles vão sacrificar a esse Deus do ventre a sua felicidade eterna, e vão acabar indo para o sofrimento eterno, vão acabar indo para o inferno. Os glutões, os beberrões, fazem do ventre o seu Deus, tá? E busca de todas as formas, né, agradar e saciar, né, o seu Deus. Querido, da mesma maneira que um crente autêntico dá atenção ao nosso Deus, esses depravados dão atenção em satisfazer, né, os seus apetites, os apetites do seu Deus, o seu ventre.
A respeito desses inimigos da cruz, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 16, no versículo 18, né? Porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonja engana os corações dos simples. E a Bíblia diz que, se puder, engana até mesmo os escolhidos, né? Eles vêm para tentar nos enganar, nos tirar do caminho, nos tirar do foco, nos seduzir, nos atrair para a perdição. Paulo diz que os inimigos da cruz de Cristo, eles se gloriam em suas confusões. O inimigo da cruz de Cristo não somente pecava, mas também se orgulhava, se ufanava, se gloriava das coisas que eles deveriam se envergonhar. Nós sabemos que o pecado é a vergonha do pecador, né? Os inimigos da cruz valorizam aquilo que é errado e aquilo que é vergonhoso. Eles valorizam isso. Paulo diz que os inimigos da cruz de Cristo se ocupam com as coisas terrenas. Cristo veio por meio da cruz para crucificar o mundo para nós e nós para o mundo. E agora os inimigos da cruz se ocupam com coisas terrenas e agem ao contrário, né, do propósito da cruz de Cristo, ao contrário ao propósito e ao plano da cruz de Cristo, né? Paulo diz: já estou crucificado. E o inimigo da cruz de Cristo falou: não, você não está crucificado. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O inimigo da cruz de Cristo diz: não, Cristo não vive em você. Eles agem ao contrário. O inimigo da cruz de Cristo se agrada das coisas terrenas. Eles não têm prazer nenhum nas coisas que são espirituais. Eles não têm prazer nas coisas que são celestiais. Os inimigos da cruz de Cristo, ele coloca o seu coração, ele coloca a sua paixão, ele coloca a sua força nas coisas que são terrenas. Ele ama essas coisas que são terrenas e chega ao ponto de idolatrar as coisas que são terrenas. Eles confiam, eles colocam a sua confiança nas coisas, eles se apoiam nessas coisas. O apóstolo Paulo, querido, está apresentando o caráter dos inimigos da cruz para mostrar o absurdo que será para o cristão, que está seguindo o exemplo desse mau caráter. O apóstolo Paulo está apresentando o caráter do inimigo da cruz para não sermos conduzidos pelas suas mentiras. O apóstolo Paulo está apresentando o caráter dos inimigos da cruz para que nós nos afastamos dele. E Paulo vai apresentar o destino dele, porque os inimigos da cruz de Cristo, eles vão ter um fim. E a Bíblia diz que o fim deles é a perdição. Até parece que esse caminho é agradável, mas a morte e o inferno estão no fim deste caminho, né? O caminho dos inimigos da cruz de Cristo. E Paulo vai dizer no capítulo 6 da carta aos Romanos, no versículo 21, e que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Querido, é perigoso seguir estas pessoas. Embora alguns decidem andar na mesma correteza deles, de escolher o caminho dele, essas pessoas têm um motivo para temer o final, que é a morte e o inferno. Querido, dá tempo de se voltar para o Senhor. Paulo, ele vai fazer algo tremendo aqui. Ele vai apresentar a si mesmo e apresentar os demais obreiros, né, os demais ministros, como exemplo, em oposição a esses maus exemplos que são os inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, 17. Sede também meus imitadores, irmão, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós,
Se ele fosse falar da onde ele estava, lá na prisão onde ele estava, né? Lá estava Epafrodito, estava Timóteo e estava Lucas. Tá? Então, olha, sede meus imitadores, não, só meu não, seja nossos imitadores. Mas eu sei que ele está estendendo a esse, sede imitadores dos ministros de Deus, dos pastores de Deus, dos homens de Deus. Ou seja, você tem alguém para ser o seu quê? Modelo, o seu exemplo para que você possa seguir. Observe essas pessoas. Se elas são de Deus, siga o exemplo dessas pessoas. Pessoas comprometidas com Deus. Paulo vai fazer, né, a descrição de si mesmo, tá? Pela consideração que tem por Cristo e pelo céu. Por isso que ele está se colocando. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu luto para ser achado nele, tá? E também viver a experiência da ressurreição. Ou seja, eu sou desesperado por Cristo e quero ir para o céu. Olha o que ele diz no versículo 20, na parte A. Mas a nossa cidade está no céu. Queridos, nós temos que considerar isso. Presta atenção. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos que entender que a nossa cidade, que a nossa pátria é no céu, é no céu. Queridos, nós temos que entender que ainda que nós estamos ligados nesse mundo, tá? Mas temos que continuar ligado ao céu. Por quê? Porque nós somos cidadãos da Nova Jerusalém. Querido, entenda. Esse mundo não é o nosso lar. Querido, o nosso lar é no céu. É lá no céu, né, que está o nosso privilégio, que está os nossos interesses. É lá no céu, tá, que está a nossa cidadania, tá? E ela é celestial. A nossa pátria é celestial. Então, meus amados, entenda que estamos unidos ao céu por meio de Jesus Cristo. E se estamos unidos aos céus por meio de Jesus Cristo, então vamos manter em harmonia o nosso relacionamento com o céu. A vida de um cristão, querido, tá? Que tem essa harmonia com o céu, de onde vem o nosso Salvador, é onde eu devo ansiar também de estar em breve lá. Cristo está voltando. E por isso Paulo vai dizer em Colossenses 3 que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, que nós devemos buscar as coisas que são de cima. É verdade, porque aonde tiver meu coração, aí vai estar o meu tesouro. Se o meu coração estiver no céu, aí vai estar meu tesouro, ou seja, aí estará a minha cidade, a Nova Jerusalém. O apóstolo Paulo estava insistindo com os filipenses, estava insistindo conosco para que nós tivéssemos ele e os ministros de Cristo como um bom exemplo, tá? Que nós tivéssemos comunhão com a liderança, com as pessoas que têm comunhão com Cristo, tá? Que seria bom nós relacionar com essas pessoas que tinham uma convicção que a cidade deles é o céu, que a nossa cidade é o céu. Por isso que nós devemos relacionar com pessoas que estão à frente de nós. Veja bem, por que isso? Porque nós também, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 20, na parte B, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ei, Jesus não está aqui. Jesus ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai. E nós aqui, como deveríamos estar? Deveríamos estar esperando a sua segunda vinda. E deveríamos estar atento, né? Para escutar o quê?
uma voz do arcanjo, o soar da trombeta. Para quê? Porque ele vai reunir todos os cidadãos da Nova Jerusalém e vai levar para viver nesta cidade santa com ele. Olha, nós devemos ansiar, porque na segunda vinda de Cristo vamos ser glorificados como ele. Aleluia! E porque nós esperamos em breve estar lá. Olha o que ele vai dizer no versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Oh, meu querido, esse corpo, não. Ele vai ser transformado, glorificado e vai ser levado a encontrar com ele nas nuvens. Aleluia! Esse corpo, ele vai voltar para o pó, né? Não. Mas nós vamos viver eternamente com ele. Aleluia! Assim como Jesus, ele foi o primogênito entre, né, dos mortos, da ressurreição, nós também assim seremos. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os dentes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, né, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, assim como ele foi glorificado, o seu corpo foi glorificado, nós também vamos ser, aleluia, ter um corpo glorificado. Você pode adorar o Senhor, você pode adorar o Senhor, aleluia. E eu quero te dizer, querido, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, em nome de Jesus. Sede nossos imitadores, seja imitadores dos ministros, dos pastores, dos homens de Deus, que Deus colocou sobre vós para cuidar as vossas almas. E tome cuidado para não seguir os inimigos da cruz de Cristo, que querem te tirar o foco, te tirar do caminho de Deus. Preste atenção, querido. É muito sério a sua salvação. Custou o preço de sangue de Jesus. Por isso, tome cuidado. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar. Eu quero, papai, pedir que teu Espírito possa falar bem mais forte aos nossos corações, em nome de Jesus, para que nós possamos, ó Deus, entender a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no seu coração e fica na paz do Senhor. Amém.